Bem, pessoal, a gente acabou de criar a classe professor, né? Identifica o objeto professor. Agora a gente precisa criar uma classe que vai manipular esses objetos professores. A gente pode dar um nome qualquer para essa classe, mas no nosso contexto, vamos dizer que quem manipula o objeto professor é a classe faculdade, né? Poderia ser outra classe, mas vamos dar o nome de faculdade. Se é a instituição de ensino, né? RH, mas no nosso caso vamos criar a classe faculdade, adicionar nova classe, né? Essa faculdade, por enquanto, ela vai serve para manipular, né? Classe para manipular os objetos professores. Mas como é que eu faço para definir esses objetos professores, gente? Toda classe segue daquele contexto. Primeiro os atributos. Atributos é legal, né? Depois as propriedades. Sempre façam isso para não se perderem, né? Depois os construtores. Olha, já tem um construtor pronto aqui, não vamos nem mexer nele. E por último, os métodos. Não é assim que a gente aprendeu? Então, o que a faculdade tem? A faculdade tem professores. Mas professor é um único objeto? Não. Professor seria um conjunto de objetos, uma coleção de objetos. Existem vários tipos de coleções. Olha aqui, collections, né? Mas o que a gente costuma trabalhar mais é uma coleção do tipo list. Então vamos dizer que professores nada mais é do que uma lista de professor, né? Então, professores nada mais é do que uma lista de professor. Gente, atributos tem que ser privado, né? Então, acabamos de criar o atributo professores, que é uma lista de professor. Outro detalhe. Os professores, gente, eu criei o atributo. Eu preciso agora criar uma propriedade para manipular esses professores. Essa propriedade, gente, é pública, tem que ter o mesmo tipo do atributo, né? O tipo do atributo é list professor, quer dizer, é uma lista de professores, o mesmo nome, só que iniciando com letra maiúscula e minúscula. E essa minha propriedade, gente, ele só vai retornar, só tem o método get, ele só vai me retornar a lista de professores. Perfeito, não precisa do set. E o construtor, para que serve o construtor na faculdade? Essa minha lista eu acabei de declarar, olha, foi declarada essa lista de professores, mas ela foi inicializada? Não, é aí que nós vamos fazer. Nós vamos inicializar os professores com uma nova lista de professores. Isso é obrigatório, gente. Eu acabei de criar, então, a minha lista de professores. Um atributo e a propriedade para definir os professores e um construtor para dizer, assim que a faculdade for criada, uma lista de professores será criada. Agora, para cada objeto que esse elemento vai manipular, por exemplo, a faculdade vai estar manipulando, por enquanto, só o objeto professor. Quer dizer, vai permitir criar um professor, no caso, adicionar um professor a uma lista, consultar um professor dentro de uma lista, no caso, uma coleção, excluir um professor daquela coleção, editar um professor daquela coleção. Então, eu preciso criar métodos que me permitam, como posso dizer, manipular esses professores. O primeiro é um do create, do CRUD, né? Então vamos criar o CRUD, o create, que é igual ao criar. E o nome desse método é public void, seria bool, né? Porque a gente teria que retornar se foi criado ou não, mas vamos deixar void para ficar mais fácil para vocês. Adicionar professor, o nome do nosso método. E eu vou passar com parâmetro o professor que eu desejo adicionar. Outro método que eu preciso criar é o CRUD, o R de consultar, né? De request.
Então, olha aqui o método CRUD. Eu preciso, para cada lista, eu preciso criar os métodos CRUD. Criar, consultar. E como é que eu faço para consultar? Novamente, um método. Só que em vez de retornar um void, o consultar um professor vai me retornar um professor, né? Consultar professor, onde ele vai me retornar. Para consultar o professor, preciso qual informação? O professor, qual das características do professor identifica ele unicamente? Eu, por exemplo, posso consultar o professor pelo nome? Com certeza pode haver dois professores chamados João da Silva, né? Pela titulação também não, mas pelo CPF eu tenho certeza que só vai retornar um único professor. E se eu vou retornar, então eu vou começar criando a variável onde eu vou estar armazenando esse professor. Professor, por enquanto, professor com um S só, né? Senão vai dar erro. Essa variável, por enquanto, ela está retornando null, está recebendo null. Depois de ela receber null, eu vou criar um comando for each. For each, gente, ele é um comando que me permite percorrer uma coleção de elementos. Ele é ótimo trabalhar com list, por exemplo. Então, para cada professor, esse professor, vou dar o nome de P, né? Um nome qualquer, existente na minha coleção de professores, gente. Para cada professor da minha coleção de professores, eu vou fazer a seguinte pergunta. Se aquele professor daquela coleção, cujo CPF for igual ao CPF que eu estou querendo consultar, quer dizer, minha lista de professores tem um conjunto de professores, tem vários professores, só que eu vou percorrer professor a professor da minha lista. Cada professor eu vou armazenar numa variável temporária chamada P. É a variável onde eu vou estar percorrendo a lista. Então eu vou perguntar, P, o CPF daquele P é igual ao CPF que eu passei como parâmetro para consultar? Pô, se for igual, quer dizer, o CPF daquele elemento da lista foi igual ao que eu quis perguntar, quer dizer que eu achei o professor. Se eu achei o professor, então vamos preencher a variável professor que for criada para armazenar ele. Então, o professor, essa variável professor acaba de receber o P, né, que é um dos elementos da minha lista. E eu não preciso mais percorrer a minha lista, eu posso dar um break. E no final, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar o professor que eu acabei de achar. Pronto, meu consulta professor está ótimo. E para finalizar, eu vou precisar agora um método excluir, né? Delete igual excluir. Para excluir, eu poderia ser bool, retornar um bool, né? Que é conseguir excluir sim ou não, né? Mas vamos deixar o void novamente para deixar mais rápido para vocês. Excluir professor. E eu vou para excluir, eu vou passar como parâmetro CPF. Eu preciso informar qual o CPF do professor que eu preciso excluir. Novamente, eu preciso criar uma variável auxiliar que vai armazenar o professor a ser excluído. Só que agora eu vou utilizar o consulta professor. Consultar professor, aquele CPF. Se ele achar o professor, ele vai armazenar no professor. Então ele vai executar esse método consulta professor, vai pesquisar na lista se achou aquele professor. Se ele achou, vai retornar o professor. E quando retornar o professor com aquele CPF, ele vai para onde? Para o meu variável professor. Aí sim, eu vou no remover aquele professor que eu acabei de incluir na lista. Gente, então aí o delete. Faltou apenas o criar. Acabei passando reto. Como é que faço para criar? Eu vou adicionar, né, um professor. Para adicionar um professor, passaria só ir na lista de professores, adicionar aquele professor que eu passei como parâmetro. Muito simples, né? Então eu passei um professor como parâmetro, esse professor aqui, e eu vou adicionar onde? Na minha lista de professores. Olha a minha lista de professores. Olha. Professores não é uma lista de professor? Então acabei de adicionar um professor
a minha lista de professores. Mas se eu adicionar 2 professores com o mesmo CPF, não vai ter um professor duplicado? Então vamos criar, né, vamos validar isso aqui. Eu só vou inserir o professor se ele já existir. Se ele não existir, desculpa. Então, if consultar ponto professor, o professor que eu estou consultando ponto CPF for igual a null, quer dizer, ele consultou e não achou. Se ele consultou e não achou, então eu adiciono a minha lista. Gente, acabei de criar os métodos CRUD do meu formulário. Aí você vai perguntar, cadê o atualizar aqui? Eu criei o request, eu criei o delete e fiz o create também, né? Cadê o update? O update não precisa, gente. Daqui a pouco vocês vão perceber, né, a gente vai fazer logo logo, eu preciso criar um outro consultar que é para retornar todos os professores. Né? Uma lista de professores. Eu poderia fazer então, né? Eu poderia, outro consultar, seriam dois consultar, vou até fazer isso agora. Public. Agora, em vez de retornar um professor, vai retornar uma lista de professor. Consultar professores. Olha que legal. Não retorna nada comparando. Então, essa consultar professor vai me retornar todos os professores. Então, eu só vou dar um return. O quê? Os meus professores. Isso é muito bom para trabalhar depois. Eu estou retornando todos os professores. Né? Seria uma maneira de trabalhar aí, consultar um professor. Depois vou melhorar esse consultar professores, gente, para buscar professores que começam com a letra A, por exemplo, professores que são mestres. Eu posso melhorar essa minha consulta aí. Tá? A gente vai deixar isso por mais. Mas por enquanto é isso. Foi criado os métodos criar, consultar e excluir, e verificando também que essa estrutura aqui é uma estrutura criada para manipular objetos, né, do meu domínio de aplicação. Por enquanto é só. Tchau.